TV Câmara Natal, canal 37. Olá, é de pés bem no chão que nós começamos essa edição do programa Câmara Verde. Nós estamos no Mangue, bem próximo aqui ao Forte dos Reis Magos, e é desse cenário bem especial, Fonte de Vida, que nós começamos o programa de hoje. Um ecossistema diferente, formado pelo encontro das águas salgadas do mar com doce do rio. Assim é o Mangue, e apesar de ser berço de várias espécies, esse ecossistema vem enfrentando sérios problemas. É o que a gente vai descobrir agora na matéria de Túlio Duarte. Mirela, nossa equipe de reportagem estava no barco Bumerangue quando o tempo fechou. Fomos pegos pela forte chuva que caiu no estuário do rio Potengi. Conseguimos fazer algumas imagens, mas não o suficiente para concluirmos essa reportagem. Logo, tivemos que retornar ao manguezal um outro dia, desta vez com condições climáticas mais favoráveis. Manhã ensolarada aqui no Yacht Clube, são mais ou menos 10 horas da manhã e o cinegrafista Francisco Câmara e eu vamos conhecer e apresentar para vocês toda essa região de manguezal. Para isso, nós vamos contar aqui com a ajuda do professor de Biologia Charles e o comandante aqui da lancha, Fabrício. Tudo bom, pessoal? Podemos ir? Com colete e salva-vidas, saímos pelo rio em direção ao manguezal. Para chegarmos lá, entramos numa gamboa, nome dado a um braço de rio, no qual a água fica mais parada. Enfrentamos um ambiente inóspito, longas raízes, galhos retorcidos, vegetação fechada, solo pantanoso e muito rico em nutrientes. Esse ecossistema é considerado a base da cadeia alimentar dos oceanos. Apesar da importância, está a cada dia mais ameaçado pelo homem. Quais são os principais fatores que vêm ocasionando essa destruição do mangue? São diversos fatores. Primeiro, lançamento de lixo pela própria população natal, que vive principalmente ao entorno do Potengi. Quando tem chuva, toda chuva acarreta, traz o lixo aqui para o Potengi. Outro impacto ambiental que acontece muito hoje no estuário, no ecossistema manguezal, é com relação a desmatamento e queimadas, para retiradas de madeira, para construção de edificações. Isso gera impactos ambientais. Destruindo o ecossistema manguezal, irá faltar com certeza, como já vem faltando, peixe no oceano. Mas o mangue pode voltar a ocupar áreas degradadas e se expandir. Charles, como é que se dá a forma de reprodução do mangue? Ou seja, como é que esse mangue ele se expande? Aqui no Potengi nós temos 3 espécies de mangue, o mangue branco, o preto e o vermelho. O crescimento dele dá-se através do propágulo, que é a semente do mangue vermelho, O propágulo vem de propagação, porque ele se propaga não só no estuário do Potengi, como podemos encontrar também em diversas praias aqui do nosso litoral. O propágulo cresce através de um ovário, Esse ovário fica na parte superior da vegetação. Quando chega na sua forma de maturação, quando o propágulo está maduro, ele solta do ovário. Ele possui uma marca pequena, marrom, na sua parte natural. Quando o propágulo cai, ele só precisa dessa faixa para poder enraizar. Então, caiu na areia ou na lama, fixou, vai começar a parte de enraização. Começou a enraizar na parte superior, tem a folha e a folha começa a brotar, a surgir. A partir daí, passou o período de 30 anos, a vegetação vai chegar nesse tamanho. É nessa vegetação que muitas aves se reproduzem. Com pernas longas e bico comprido, a garça branca busca o alimento embaixo d'água, lugar de muitos e variados peixes. Já o caranguejo chama-maré brinca de esconde-esconde na terra, animais ameaçados pelo lixo jogado diariamente no rio. Para minimizar os impactos, há 5 anos seu Múcio sai no barco Bumerangue com a equipe de garins. Eles recolhem sacos e mais sacos de lixo daqui todas as semanas. Todo dia vocês vêm para o mangue recolher lixo? Todo dia, de segunda a sexta, pela manhã, de 7 até 11h30, faz essa coleta. E vocês tiram em média quanto de lixo por dia? Bem, nos 2 primeiros anos foi um que a gente chamava de lixo histórico, a gente tirou 100, 120 sacos por dia, que dava uma média de 500 quilos, 600 quilos.
E hoje? Hoje é menos. Hoje a gente tira 250, 300, dependendo da época também. Quando chove, tem muito lixo, aí tem mais lixo para tirar. Quando não chove, aí já é menos. Aí dá uns 150, 200 quilos, 300 quilos por dia no máximo. Mas ainda falta muita conscientização da população. Falta. Isso basicamente é o mais importante. Quer dizer, o lixo que está na rua, pelas galerias pluviais, ele vem para o rio. Então, se as pessoas deixarem de jogar lixo na rua, não vai existir lixo no mangue, né? Seu Múcio, assim, o que é que vocês já encontraram desde 2006 até hoje de lixo assim, mais inusitado, mais diferente que vocês nem esperavam encontrar aqui no estuário? Isso aí é até engraçado, né? Tem coisas aí que você não acredita que vê, né? Tipo geladeira, fogão, bicicleta, calota de carro, pedaço de moto, capacete, bonecas, sandálias, várias coisas, né? Tem perna mecânica, que é engraçado, encontrei uma perna mecânica dentro do rio. O Gari Mesquita Praxedes sabe bem a importância desse trabalho. É, de limpeza mesmo, né? De manter o meio ambiente limpo e contribuir nessa parte, né? É gratificante. É, vale a pena. Muito bom o serviço. Charles, Seu Múcio e os Garis fazem parte do programa de recuperação do estuário do Potengi, executado pelo IDEMA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, órgão que trabalha com educação ambiental, ao levar as crianças para um passeio no barco Chama Maré. A criançada conhece o mangue localizado nas zonas de proteção ambiental 8 do Potengi e 7 do Forte dos Reis Magos, uma área frágil que sofre com a poluição e pesca predatória, como esta que nossa equipe flagrou em pleno dia. Uma área muito importante para a cidade e que a cada dia precisa ser mais cuidada. Nós estamos afirmando realmente a questão da fragilidade, no caso da área da ZPA 8, né, que comporta a maior percentual de mangue do município de Natal. Dentro do diagnóstico está se enfatizando a fragilidade que esse espaço, né, ele vem sofrendo diante da expansão urbana, né, e é uma proposta justamente nesse sentido, de tentar fazer com que esse grande impacto ambiental proveniente da expansão urbana ele possa ser retido, né? Então a proposta de zoneamento, de regulamentação de uso e ocupação do solo é justamente no sentido de fazer com que a gente possa preservar o mangue, que é de fundamental importância para o município, como para a flora e fauna, tanto marítima como também no caso da questão do rio Potengi. Antes da futura regulamentação da ZPA 8, uma importante ação foi o termo de ajustamento de conduta assinado em 2010 com o objetivo de pôr fim à carcinicultura no mangue. O TAC ele já foi um instrumento que foi acordado junto à Justiça, ao IDEMA, Ministério Público e a Associação dos Carcinicultores, no sentido de se realmente implementar o que já foi decidido em ação judicial, que é fazer com que as atividades de carcinicultura ela cesse dentro da área de mangue, né? Então já é uma decisão judicial que essa atividade ela tem que terminar, tem que se exaurir, mas para que não ocorra um grande impacto social e econômico dentro dessa atividade, esse TAC foi assinado no sentido de, em até 5 anos, né, que seja desativada essa atividade e que o mangue possa se recuperar nessas áreas. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre meio ambiente. Desde 2007, um decreto municipal regulamenta a instalação de hidrômetros individuais de água. O objetivo é evitar o desperdício, já que cada um vai pagar apenas pelo que consome. Mas prédios antigos da capital estão tendo dificuldades para implantar esse novo sistema. Olha só. O mesmo hidrômetro para mais de 30 lares. Neste prédio com 21 anos de existência, os moradores dividem mais que o mesmo endereço. A conta de água também é compartilhada. O motivo? O prédio antigo não tem ligações individuais. Se adequar à nova determinação, sairia caro para o condomínio. Nós teríamos que mudar toda a parte hidráulica do condomínio e isso aí eu acho que torna praticamente inviável a gente tornar o nosso prédio
com hidrômetro individual. Atualmente, o Rio Grande do Norte possui 275 empreendimentos com hidrômetros individuais, 184 somente em Natal. Para a Companhia de Águas e Esgotos do Estado, a CAERN, a utilização do hidrômetro individual em prédios é uma forma de controlar o desperdício de água, bastante comum quando o consumo é dividido entre os moradores. A grande vantagem que particularmente nós vemos é a democratização do consumo. O que acontece é o seguinte: nós tínhamos, e ainda temos em alguns condomínios antigos, alguns conflitos relacionados com o consumo, já que a forma de divisão não é uma coisa muito democrática. Com a implantação da individualização, não. Cada proprietário tem o seu consumo e aquilo que for consumido pelo condomínio na sua área comum é dividido igualmente por todas as unidades que pertencem ao condomínio. Ele paga o seu consumo através de uma medição que é feita num hidrômetro pequeno, que a gente chama de micromedidor, que é instalado na entrada do seu apartamento ou da sua casa, no caso de condomínio horizontal, e a diferença entre o consumo registrado no macromedidor e o somatório dos consumos dos micros, que a gente chama de rateio, é dividido igualmente por todas as unidades que pertencem ao condomínio. Para fazer a instalação dos hidrômetros individuais, os empreendimentos devem solicitar à Companhia de Águas o documento de viabilidade técnica e, em seguida, apresentar o projeto de construção, incluindo todo o sistema hidráulico previsto para o edifício. A CEMURB, ela faz uma exigência, que é uma declaração de viabilidade da CAERN, exige para aprovação do projeto que a medição de água seja individualizada, e nós, todos os empreendimentos que foram aprovados pela CEMURB a partir de 2007, a medição de água invariavelmente tem sido individualizada. Os prédios construídos antes de 2007 ou que tiveram seus projetos aprovados antes de 2007 também, que foi a época da lei, que é no finalzinho de 2006, eles não são obrigados. Mas o processo tem se mostrado tão atrativo que, mesmo assim, uma grande maioria de condomínios tem se encarregado de fazer, através de algumas administradoras, a individualização e tem procurado a CAERN para implantar a individualização também. E quem não pode se adequar, utiliza outros meios para economizar na conta de água e evitar o gasto excessivo. Aqui nós desenvolvemos uma campanha de controle de vazamentos no prédio. Então, o morador que notar que existe um vazamento no seu apartamento, ele nos comunica e imediatamente nós mandamos sanar o vazamento em função do gasto que esse vazamento irá proporcionar à nossa conta de água. O mais importante mesmo é a consciência dos moradores em tentar economizar. Exatamente, é a permanente vigilância no controle de vazamento de água do condomínio. Se você ainda não prestou atenção, em alguns locais públicos, como as escolas, por exemplo, há uma quantidade bem maior de lixeiras destinadas à coleta seletiva. Quer saber o motivo? É o que a gente descobre agora com a repórter Alice Lima. Mesmo não sendo nenhuma novidade, muita gente não sabe o quanto a coleta seletiva pode ajudar o meio ambiente. Isso porque papel, plástico, vidro, metal, tudo pode ser reaproveitado. No sistema de coleta seletiva, os materiais recicláveis são separados em papéis, plásticos, metais e vidros. Existem indústrias que reutilizam estes materiais para a fabricação de matéria-prima ou até mesmo de outros produtos. Por isso, a coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, a principal vantagem é porque contribui para o bem do meio ambiente, diminuindo a poluição dos solos e rios. Depois do intervalo, você vai saber o que será feito de todo o lixo produzido com a construção do Arena das Dunas. E ainda saber como todo esse material que a gente costuma jogar fora pode virar arte. E ainda conhecer um pouco mais sobre os manguezais e saber mais detalhes sobre a votação do novo Código Florestal. Bom, assunto não vai faltar, então não saia daí que em 2 minutinhos a gente está de volta.
Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Já imaginou quanto custa transformar a vida de alguém? Respeitar, educar, dar oportunidades. Sua doação significa muito mais do que doar. Significa construir um mundo melhor. E garantir que milhares de famílias façam parte desse mundo é o nosso desafio. Doe agora. Faça da sua atitude um presente de Natal. Imagine só transformar lixo em beleza, em esculturas curiosas. Pois é, foi esse trabalho de uma artista plástica que a repórter Amanda Fernandes foi conhecer. Lindas e inspiradoras. As telas assinadas pela artista plástica Ana Selma são feitas utilizando material reciclável. Era muito mais prático pegar massa acrílica, como eu fazia antes, e colocar na tela. Mas aí eu tentei usar a reciclagem e também vi que foi uma coisa diferente e estou continuando fazendo. Todo tipo de papel dá um jeitinho de aproveitar. E o que eu não consigo aproveitar, eu envio para um colega ou uma coleta seletiva, que eles já vão dar outro tratamento ao papel. E com isso eu tentei já desenvolver algumas técnicas, como por exemplo, papel metalúrgica, dá para fazer umas luminárias que tem lá na galeria. O papel que tem um verniz, como papel de propaganda, né? Aquele papel que você recebe de encartes, que tem um verniz, então de revista também dá para fazer papietagem, que é só colagem, cola e papel. Então dá para você usar o papel, é só ter consciência, dá para reciclar, de alguma maneira dá. Ana Selma se profissionalizou na arte há 12 anos, mas há 5 desenvolveu a técnica de papel machê em tela. A produção começa com a separação do papel. O branco ela coloca na água e deixa por 10 dias. Depois, Ana Selma coa até formar pequenos grumos. Para deixar o papel no ponto de modelagem, é adicionado grude, feito de goma de tapioca e água. Com a massa pronta, é só aplicar na tela e dar asas à imaginação. A artista plástica também utiliza o papel que iria para o lixo para criar esculturas. A técnica utilizada é a papietagem. Muito mais simples, basta usar a goma um pouco mais líquida, colar as folhas no molde, que pode ser bexiga, bola ou qualquer outra coisa, fazer 10 camadas e colocar para secar por 1 semana, depois pintar com tinta acrílica. E foi utilizando essa técnica que foram criados os gatos, a joaninha e os vasos. Ótimas opções de decoração. Este
Estes outros gatos aqui nem precisaram receber tinta. Isso porque a revista em quadrinhos se encarregou de personalizar as esculturas. Agora, estes dois aqui, acredite, foram feitos de filtros de café usados. Ana Selma já levou a técnica para dentro das escolas. Ensinou alunos a trabalhar com a arte ecológica. A artista plástica também desenvolve atividade para os adultos nas oficinas semanais. Eu procuro dar uma oficina para os hóspedes ou pessoas interessadas na cidade que queiram trabalhar e tirar suas curiosidades, que eu tento passar o meu saber para frente. Isso que eu faço, nunca ninguém me ensinou, mas eu tenho o maior prazer de ensinar as pessoas o meu saber de como transformar isso em arte. Para participar das oficinas, basta se inscrever pelo telefone 8874-5301. Olha, e toda grande obra produz também uma grande quantidade de lixo. Já imaginou o quanto irá restar de metralha com a construção do Arena das Dunas? Pois é, dessa vez os gestores públicos se anteciparam ao problema. Os materiais descartados no canteiro de obra da Arena das Dunas está sendo reaproveitado pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis. Para falar sobre o assunto, eu converso com o João Bastos, ele que é presidente da Urbana. Explica para a gente como é que isso está sendo feito. Uma iniciativa do município, juntamente com a cooperativa, na qual a Arena das Dunas, a partir do momento que assinou esse convênio, vai entregar aos catadores de materiais recicláveis da cidade de Natal o seu lixo que estava sendo descartado. Então esse lixo vai gerar emprego e renda, tornando não só ambientalmente favorável, mas também socialmente. Agora, o que é que está sendo reaproveitado? O senhor falou lixo, é o quê? Plástico, papel? Isso, é boa parte de plástico, papel, madeira, ferro, até resíduo até de concreto, fazendo com que essas pessoas torne isso como uma fonte de renda, ampliando aquele convênio que a prefeita Micarla de Souza assinou com as cooperativas e gerando esse recurso de volta para essas pessoas que trabalham nas cooperativas. Agora, João Bastos, como é que isso funciona? A cooperativa tem caçambas, a Urbana tem caçambas no canteiro de obras, é isso? Na prática, a cooperativa ela vem pegar 3 vezes por semana, a Urbana ela cede os caminhões e pelo serviço a Urbana ela paga uma taxa que varia em até R$100 por tonelada. Há uma expectativa de 5 toneladas por mês. As cooperativas hoje já atingem um patamar de quase 250 toneladas aqui na cidade do Natal e a meta até o final do ano é atingir 600 toneladas. A Arena das Dunas vem a somar com essa perspectiva de objetivo final. O senhor falou, né, na contribuição para emprego, renda, mas também tem um ganho ambiental. O ganho ambiental é muito grande, porque ia para o aterro esse material. E fazendo essa reciclagem, o material volta à sua origem, às suas fábricas, às suas indústrias, fazendo com que esse material reciclado ele volte a ser o consumo normal. Obrigada, João Bastos, pela entrevista. Amanda Fernandes para o Câmara Verde. Espaço de transição entre os ambientes terrestre e marinho, os manguezais são fonte de vida. As raízes das árvores protegem as zonas úmidas costeiras contra o oceano e formam assim um importante habitat. É aqui que inúmeras espécies de peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais para reprodução, berçário, criadouro e abrigo. Os mangues produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar e sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. A vegetação de mangue também serve para fixar as terras, impedindo a erosão e ao mesmo tempo estabilizando a costa. Além disso, os manguezais são um importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas. Em todo o país, são 25 mil quilômetros quadrados de mangue, o que representa mais de 12% desse tipo de ecossistema em todo o mundo. Que o mangue é indispensável para a manutenção de uma série de espécies, não há dúvida. O que tem chamado a atenção é uma série de manifestações que tem acontecido em todo o país no último mês. É justamente para chamar a atenção do pessoal para a votação do novo Código Florestal. Sobre isso, a gente conversa agora com a Iacira Schier, que é diretora da ONG Oceânica. Essa votação tem relação aí com o ecossistema, né, dos mangues, por quê? Isso. Esse é um dos artigos do Código Florestal que trata especificamente dos manguezais, que até então, no Código atual,
o manguezal, junto com os apicuns, ele é considerado uma área de preservação permanente, uma APP. E o novo código, ele diminui essa área, excluindo os apicuns, e isso reduziria em torno de 35% dos manguezais no Nordeste, em torno de área de proteção, né? E os mangues são áreas bem sensíveis, né? Um ecossistema muito importante e sensível ao mesmo tempo. Isso, é frágil e o manguezal, ele é um berçário para o ecossistema marinho, né? É onde os peixes se reproduzem, por isso a importância dele. E em que ponto esse projeto está hoje, né? Houve essas manifestações em todo o país. Isso serviu de pressão para os políticos? De alguma forma, eu acredito que sim, porque eles não votaram naquela semana que a gente foi para Brasília fazer a manifestação, né? E estão até agora sem a votação, mas eles estão fazendo pressão para que eles aprovem logo esse código, né? Então, uma das coisas que a gente solicita é que a nossa presidente vete todo o Código Florestal, né? Em que ponto ele está hoje? Ele está para ser votado na Câmara de Deputados. No caso, ainda tem uma série de tramitação a ser cumprida, né? E só falta a votação deles, né? Se eles votarem a favor, só resta a presidente Dilma vetar, né? E essa questão do Código Florestal chamou a atenção para a questão dos manguezais, né? Mas além da votação do Código, os manguezais já enfrentam um sério problema, né? Questão de lixo, desmatamento também. Pois é, isso é uma coisa que a gente às vezes não percebe, que hoje a gente diz que tem pouco estoque pesqueiro no mar, os pescadores reclamam que tem pouco peixe, mas isso é consequência de uma destruição do manguezal ao longo dos anos, que hoje se restringe a uma pequena área, e isso já reflete nos oceanos, né? Então é uma consequência que a gente já vem sofrendo do que aconteceu no passado. Com a aprovação desse código, né, do jeito que ele está, quem é que se beneficia com isso? Já que tem tantos prejuízos ao meio ambiente, à natureza? Na questão da aprovação do novo Código Florestal, com certeza grandes empresários, né, do agrobusiness, tanto também, na carcinicultura, né? Como isso é só um artigo no novo Código Florestal, né? Tem vários outros que são também de extrema importância, mas que também não está sendo divulgado de uma forma como deveria, né? Isso pode prejudicar as futuras gerações? Com toda certeza. Né, da biodiversidade e a aprovação desse novo código é um retrocesso para o Brasil, né, e para as futuras gerações que vão sentir muito mais do que a gente vai conseguir ver. Porque uma das questões que é difícil trabalhar com o ecossistema marinho é que quando você derruba uma árvore, você vê que a árvore caiu. E no mar a gente não consegue ver o impacto que a gente está causando, né? Então isso aí se torna mais difícil a gente defender o ecossistema marinho. Então outras manifestações devem vir por aí, né? Deve causar muita polêmica até a votação, a aprovação final. Isso, com certeza. Isso é uma campanha nacional do SOS Mata Atlântica, né? Então tem, quem quiser mais informações, tem site disponível com todas as informações a respeito desse novo código e outros movimentos. Biodiversidade, né? Aqui. E Natal, tem participado desse processo também, dessa manifestação? Tem acompanhado? Sim, a gente realizou uma caminhada, né, ali na Roberto Freire, foi em fevereiro, para chamar a atenção, e a gente distribuiu também folders explicando todos os pontos que a gente acha importante, com outras instituições parceiras também ambientais aqui do Rio Grande do Norte. E agora, no dia 7, a gente foi com o ônibus até Brasília para fazer aquela mobilização, né? Que era para ser o dia da votação, mas foi adiado. Quem quiser mais informações, o site é esse, Mangue Faz a Diferença. Mangue Faz a Diferença, e tem a Floresta Faz a Diferença também. É só consultar no site que tem um bocado de informação. Tá, joia, então. E a Cira Schier, que é a diretora da ONG Oceânica, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso programa. Certo, obrigada. Bom, é isso. Essa edição do programa Câmara Verde vai ficando por aqui. Se você tem qualquer sugestão de matéria, entrevista ou de algum espaço que a gente possa visitar, mande um e-mail. É tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Eu me despeço, mas vocês ficam com mais imagens do Mangue. Até a próxima. Tchau!
TV Câmara Natal, canal 37.